Magistratura em risco. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o desembargador Nelson Messias de Moraes, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e integrante da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o desembargador aposentado Reinaldo Ximenes Carneiro, ex-presidente da AMAGES. O assassinato da juíza Patrícia Scioli chocou o país. Vamos ver a impressão que fica no povo quando um magistrado é assassinado. Reportagem em Belo Horizonte. A pergunta foi: o crime organizado assassinou uma juíza no Rio. Isso significa que o Estado está perdendo a luta contra o crime organizado? Sim, com certeza. Sem dúvida, está muito claro isso. Está totalmente desorganizado o Estado. Não tem segurança, não tem educação, não tem... Tá faltando tudo. Perdendo, mas perdendo muito longe mesmo pro crime organizado. E se não tomar a providência, a coisa vai piorar cada vez mais. Você vê, se uma juíza morreu, imagina nós, que é um pobre cidadão, que você tem defesa nenhuma, sai na rua, é assaltado todo dia, né? Então, o que nós podemos dizer com isso? Eu diria que está perdendo para o crime organizado, mas que precisa uma reação do Estado, se faz necessária, em favor da justiça e em favor da responsabilidade que mantém perante a sociedade. Já perdeu há muitos anos, já perdeu. A criminalidade no Brasil não tem mais domínio, não. Sabe? Na minha ver, não tem, não. Sabe? Somente para nós, no táxi aqui, não tem mais solução. É difícil, sabe? A criminalidade manda mesmo no Brasil. Eu acredito que realmente o Estado tem que estar mais preparado, tem que se estruturar a respeito da segurança pública, e isso através de reuniões mesmo e estudar melhor como criar um aparato para conter o crime organizado. Eu acredito que a situação não pode ficar do jeito que está, os juízes têm que trabalhar, têm que ter segurança, e isso não pode acontecer do jeito que está acontecendo. Desembargador Nelson Messias, qual que é a sensação do senhor, o sentimento do senhor quando ouve o povo falar desse jeito? O senhor sente um desalento? E muito grande. Veja bem, o povo já percebeu essa fragilidade, essa insegurança. Eu acho que a gente tem que tirar algum conteúdo desses acontecimentos negativos para repensarmos a situação. Está na hora de reverter essa situação. As instituições, os poderes se unirem, porque nós não podemos perder para o crime organizado. O Estado é e sempre será mais forte que o crime organizado. E isso é em qualquer parte do mundo. Então está na hora de implementarmos uma política efetiva de segurança de magistrados e de autoridades que lidam nessa situação de risco. Desembargador Reinaldo Ximenes, qual o comentário do senhor sobre a fala popular? Eu acho que a população, como sempre, dá lição às autoridades. E lá, dentre aqueles que puderam dar o seu testemunho a respeito da realidade atual, tem alguém lá, o juiz Laurentino Filocre, que foi presidente do Tribunal de Justiça Militar e foi também chefe da Casa Militar. Ele conhece bem do assunto e sabe como é importante a sociedade se preparar para enfrentar o crime organizado. Aqui em Minas, nós já falamos aqui, e foi lembrado aqui pelo desembargador Nelson Messias, num dos intervalos, que aqui em Minas nós tivemos casos de juízes ameaçados, como foi o caso do hoje desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira, que é um dos melhores magistrados que Minas teve. Foi na NUC esse caso, né? Foi na NUC. O seu veículo foi atingido e eles quiseram amedrontar. Nós tivemos agora recentemente o caso da juíza Marcela Decá, que chegou em Itaiobeiras, os processos estavam atrasados porque não há juízes em número suficiente, e ela começou a pôr os processos para andar e lá incendiaram o fórum e passaram a fazer ameaça a ela. A AMAGES foi lá, prestou solidariedade e ela continua na comarca com a mesma operosidade e com a mesma coragem.
Vamos ver agora a opinião de um juiz de Belo Horizonte sobre segurança para o exercício da magistratura. Quem fala é o juiz Edson Feital Leite, da 2ª Vara de Tóxicos de BH. Nós acreditamos que essa situação chegou a esse ponto porque os juízes que normalmente trabalham combatendo o crime organizado, fazendo julgamento das pessoas acusadas de integrarem quadrilhas de alta periculosidade, se sentiram sempre desprestigiados de uma forma em relação à sua segurança. E o crime, percebendo essa situação, a fragilidade que se encontrava a segurança dos juízes, através de ameaças e até de efetivos comprometimento de algumas vidas de colegas, passaram então a pressionar os juízes para obterem uma sentença favorável. E o que nós entendemos que seria necessário para melhorar a situação dos juízes? Primeiro, nós gostaríamos que fosse criada uma polícia especializada para que fizesse o acompanhamento daqueles juízes que estão efetivamente ameaçados de morte. Por que uma polícia especializada? Porque muitas vezes, em alguns processos, nós trabalhamos também condenando policiais militares, civis, federais e tudo. Então há necessidade da gente saber quem é que está tomando conta da gente, ter acesso à ficha desses policiais para saber se existe alguma acusação ou processo contra eles como integrantes de alguma quadrilha ou crime organizado. Isso é muito importante para nós. Desembargador Nelson Messias, o juiz Edson Feital defende uma polícia especializada. O Poder Judiciário tinha que ter a sua própria polícia, é isso? Olha, o juiz Edson Feital, um dos magistrados mais brilhantes do estado de Minas Gerais, aliás, é titular de uma das varas de tóxicos, ele fala com muita propriedade sobre essa questão. E ele tem razão. Quando o juiz recebe uma segurança, ele tem que saber quem são essas pessoas que estão fazendo a segurança. E é o caso da juíza lá do Rio de Janeiro. Há evidências de que pessoas que chegaram a atuar na segurança dela eram infiltrados. E veja bem, se o correto seria implantar uma polícia ou não, eu não sei, isso depende de muita reflexão e de muito estudo, mas o certo é que os tribunais deveriam ter, no mínimo, um grupamento escolhido a dedo pela magistratura para compor essa equipe de segurança de juízes. O Via Justiça faz mais um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa.